dia. Vamos dar início à nossa reunião. Inicialmente, sobre a situação do Tocantins, inicialmente nós vamos fazer uma passagem das pessoas que estão conectadas por videoconferência para ver se alguém tem algum tipo de problema na conexão, tá? Bom, então vamos começar pela Cecima de Goiás. Se pudesse dar um ok e o nome das pessoas que estão presentes. Ok, estamos escutando perfeitamente. Está presente no momento aqui Marcos Cabral, Fernando Morato, Maurício Giacomo, Superintendente de Recursos Hídricos, o Alexandre Kepler já está vindo, e o Marcos Aurélio. Ok, escutando? Ok, deu tudo bem. A Semar Tocantins, apresentar as pessoas que estão aí. Doutor Joaquim, bom dia para todos. Nós estamos aqui, vocês estão nos ouvindo perfeitamente? Sim, estamos ouvindo bem. Aldo Azevedo, diretor de recursos da Semar. Mário Semar, sala de situação. Professor Fernando Jair, Ministério Público. Agradece o Comitê de Bacias. Nos ouviu tranquilamente, professor Joaquim? Sim, só quando as pessoas aí forem falar, eles têm que se deslocar mais para perto do microfone para nós podermos ter uma melhor conexão com vocês, tá? Então, só a recomendação é essa, tá? Ok. Ok, doutor Joaquim, obrigado. Sema do Maranhão, se pudesse, agora. Sema Maranhão. Deixa eu ficar sem a gente dar o vídeo. Tá ligado? Eu quero passar o microfone. Pode falar, Sema Maranhão, estamos ouvindo, vá. Estamos na sala de situação aqui do Maranhão, na SEMA. Ok, muito obrigado. SEMAS do Pará. Bom. CAEMA sede. CAEMA presente André, diretor de operações, Laís, gerente de meio ambiente, Milne, superintendente do interior, e Osias, gerente de projetos. Ok. ONS Rio. Bom dia a todos, aqui pelo ONS Rio, Paulo Diniz e Hugo Torraca. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos, aqui pelo ONS Recife, Giovanni. Ok. Furnas, Marcelo. Bom dia a todos, por Furnas, Marcelo Carvalho e Marcela Barbosa. Ok. Enerpeixe. Tá, o microfone está desabilitado, Enerpeixe. Técnico em operação aqui da OHIP Chanchical, Márcio. Ok? Ok, estamos ouvindo. Estreito. Bom. Temos a Promotoria de Meio Ambiente de Imperatriz. Bom dia, SEMA de Imperatriz, Promotoria. Obrigado. Armando Castro, Ministério Público do Maranhão. Ouvindo, Ministério Público Federal. Obrigado, viu? Bom, tem a IPED, que eu acredito que seja o procurador de Imperatriz. Doutor Jadilson. Não. Bom, SEMAS do Pará. SEMA Pará. SEMAS. Bom,
Vou fazer uma rodada das pessoas que estão conectadas aqui através da sede da ANA. Então, começando pela Suzano. Bom dia a todos, Rafael Luquini, Suzano Papel e Celulose. Bom dia a todos, Hamilton Zanola, Suzano Papel e Celulose. Bom dia, Fernanda Abreu, da Agência Nacional de Águas. Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas. Márcio Nóbrega, Agência Nacional de Águas. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da Agência Nacional de Águas. Joaquim Gondim, Agência Nacional de Águas. Antônio Augusto, ANA. Diego, ANA. Bruna Craveiro, ANA. João Carlos Coutinho, DENIT. Matheus Machado, da ANEL. Guilherme Godoy, do Ministério de Minas e Energia. Carla Mori, ONS. Bom dia, Ministério da Integração Nacional, Gunter Moraes. Ok. Estreito, se você pudesse dar o ok agora. Estreito. Nós estamos ouvindo vocês. Se você pudesse dar o ok. Tira. Vamos dar início à nossa reunião. Vamos iniciar por uma apresentação do ONS sobre a situação dos reservatórios. Então, ONS, se vocês pudessem... A apresentação está na tela e já foi enviada por e-mail para todos os cadastrados. Ok, bom dia a todos mais uma vez. Desde a última reunião até os últimos dados verificados de ontem, a gente não teve nenhuma alteração significativa no cenário. A gente continua com a sequência de recessão dentro da bacia, praticamente dentro das avaliações, da previsão de perspectiva de recessão que a gente comentou desde as primeiras reuniões, lá no final de julho. Então, isso que a gente vai observar aí ao longo da apresentação. Por favor, slide 2. Vou passar rápido a configuração da bacia. Slide 3. As condições de restrições de vazões mínimas que a gente encontra na bacia, os 300 Serra da Mesa e os atuais 744 de estreito. Próximo, por favor. Aí a condição de vazão natural em Serra da Mesa, que mostra que a gente continua oscilando dentre os piores anos do histórico. A gente alterna em alguns momentos abaixo dos piores, ou seja, se configurando 2017 como o pior do histórico, em alguns momentos como o segundo ou terceiro pior. Ou seja, a gente está realmente num cenário crítico em relação a todo o histórico de vazões. Isso para a Serra da Mesa. Próximo slide. Esse slide mostra a referência que a gente tem em relação à média de longo termo. Então a gente terminou o mês de setembro com vazões em Serra da Mesa, vazões naturais em Serra da Mesa, levemente acima de 40% da média, e a gente já começou agora o mês de outubro com vazões próximos de 40% da média, ou seja, vazões próximas das piores do histórico. Próximo, agora em relação ao nosso outro ponto de controle significativo, que é em estreito, considerando exatamente a vazão incremental que a gente tem entre Serra da Mesa e estreito, dada a recessão maior que a gente tem nesse trecho, a gente vem observando aí o mês de outubro como o pior. Setembro se configurou como o pior setembro do histórico de vazões naturais em estreito, e o mês de outubro já iniciou como o pior mês de outubro de todo o histórico. A gente observa aí que a curva em vermelho está abaixo de todas as outras curvas, que eram os anos mínimos que a gente tinha de vazão natural média diária no ponto de estreito. O próximo, diferentemente de Serra da Mesa, da vazão natural Serra da Mesa, que a gente tem vazões, terminou com vazões em torno de 40% e estamos agora em outubro com em torno de 40%, em estreito a gente tem uma condição de vazão média menor, né? A gente está aí algo em torno de 35% da média agora começando o mês de outubro. Então a gente tem um cenário um pouquinho pior quando a gente tem um trecho ajusante Serra da Mesa, ou seja, entre Serra da Mesa e estreito. Próximo slide. Aí a condição, né, de atendimento das vazões defluentes ali em estreito. A gente continua regularizando as vazões defluentes. Se a gente tivesse uma condição natural de vazões ali ajusante de estreito, a gente teria essa curva inferior aí mais escura.
só que a gente está complementando a vazão em estreito, utilizando os recursos armazenados em Serra da Mesa e também no reservatório de estreito, apesar de ser um reservatório a fio d'água, e a gente continua complementando a vazão para atender ao requisito mínimo de 750 metros cúbicos por segundo. Então essa é a condição que a gente vem mantendo na operação acertada aí ao longo das nossas reuniões. Próximo slide. Quais são as perspectivas que a gente tem para os 2 próximos meses, né, para os meses de outubro e novembro? A aplicação do ano de 2007, né, que até então era o pior do histórico, 30% da média de longo termo e 40% da média de longo termo. Relembrando, conforme mostrado anteriormente, para a Serra da Mesa a gente tem uma condição próxima de 40% da média de longo termo e para a Estreito Tocantins a gente tem uma condição um pouco menor, em torno de 35% da média de longo termo. Ou seja, para um cenário conservador, essa sequência que a gente vai mostrar de prospecção com 30% da média de longo termo é uma prospecção conservadora, ou seja, com alguma margem de segurança. Próximo, quais são as premissas que a gente vem mostrando dentro desse cenário prospectivo para outubro e novembro? É a manutenção da defluência Serra da Mesa em 320 metros cúbicos por segundo, e conforme acertado nas últimas reuniões, a gente complementar com o uso do reservatório, né, de estreito, apesar de ser fio d'água, as vazões necessárias para a gente atender os 744 metros cúbicos por segundo em estreito. Próximo. Resultados se mantêm estáveis, como a gente vem mostrando desde as últimas 2 reuniões, ou seja, para todos os cenários, considerando a utilização da água armazenada no reservatório fio d'água de estreito para complementar os 744, em todos os cenários a gente teria o atendimento sem o esgotamento do armazenamento desse reservatório, do reservatório de estreito. E o ponto 2 aí, por consequência, não haveria necessidade de utilização do reservatório de Serra da Mesa, defluindo vazões superiores aos atuais 320 metros cúbicos por segundo. Agora, graficamente, esses resultados, próximo slide. A gente observa ao final, né, do mês de novembro, no pior dos cenários, que seria com 30% da média de longo termo, a gente teria o armazenamento de Serra da Mesa terminando com valor próximo de 5% do seu volume útil. Tá? Ou seja, já é o pior armazenamento, o menor armazenamento de todo o histórico de operação de Serra da Mesa, onde o menor foi observado no ano passado, no início de novembro, que era 8,72%. Então a gente configuraria aí como o menor armazenamento de todo o histórico de operação do reservatório de Serra da Mesa. Próximo slide, a gente tem aí a referência em relação ao uso do reservatório a fio d'água de estreito, né, que mesmo na condição de uma vazão correspondente a 30% da média, a gente terminaria aí a curva verde com o reservatório acima dessa linha tracejada em vermelho, que é uma condição de armazenamento de estreito, abaixo da qual o pessoal que opera esse reservatório teria que tomar algumas providências para usar o reservatório abaixo dessa cota. Ou seja, até então, pela perspectiva que a gente tem, e a gente tendo o início de período chuvoso dentro de alguma normalidade a partir de dezembro, a gente não haveria necessidade de utilizar o reservatório abaixo dessa cota mínima aí do reservatório de estreito. Bom, pessoal, é isso. Se alguém tiver alguma questão adicional, estou à disposição. Vamos fazer só o seguinte, vamos fazer a primeira apresentação do Semadem, depois eu abro para considerações sobre as 2 apresentações. Então, Semadem, se vocês pudessem se apresentar e começar a apresentação de vocês. Bom dia a todos, bom dia Joaquim. Estamos aqui, Karine Leal da Hidrologia e eu, Marcelo Cerucci da Meteorologia. Podemos ir logo já à primeira figura, que é a chuva observada nos últimos 15 dias. Então, o mapa da esquerda é o valor da chuva observado. Dá para ver toda uma banda de chuva desde a Amazônia até o sudeste, se estendendo, passando aí por parte de Goiás. Então, de fato, choveu nos últimos 15 dias aí na região da Serra da Mesa. E o mapa da direita mostra como essa chuva se compara com a média de longo termo. Então, o que aparece em azul é que choveu acima da média e em amarelo abaixo da média. Então, no trecho goiano, dá para ver que choveu, de fato,
mais ou menos dentro do normal, até um pouquinho acima do normal. Mas no trecho de Tocantins, né, a parte mais baixa da bacia, choveu claramente abaixo do normal. A próxima figura é a situação das chuvas na bacia, na verdade, nos 2 anos. Então, aparece uma curva cinza, fina, contínua, na parte de cima, que seria a média histórica em cada mês, né? E as barras azuis é quanto choveu efetivamente nos últimos meses, contando 2 anos. Começa em outubro de 2015, na verdade. Então, só olhando a última parte da figura, bom, primeiro, setembro fechou muito abaixo do normal, praticamente não houve chuvas durante o mês de setembro. E agora, para outubro, a média de longo termo é relativamente alta, né? Quase 150 milímetros, 148,8 para ser exato, e até o dia 8 foram contabilizados apenas 16 milímetros. Normalmente, a última quinzena do mês é mais chuvosa que a primeira, pelo fato de ser outubro o mês da transição. Isso é muito importante. Outubro é o mês da transição, normalmente, entre a estação seca e a estação chuvosa. Então, é um mês muito importante e, por enquanto, ele não está se comportando muito bem. A próxima figura é o número de dias sem chuva, ou seja, há quantos dias não chove, focado em todo o Brasil, mas vamos olhar detenidamente a parte de Goiás e Tocantins. Então, na parte goiana, como vimos, choveu, na verdade choveu na semana passada, então aquele amarelo significa que choveu entre 5 e 10 dias atrás, né? Há 5 a 10 dias que teve alguma precipitação, mas vejam o trecho mais baixo da bacia, Tocantins, há mais de 2 meses que não tem precipitação. Então, esse é um fato importante e por isso que a vazão, entre outros motivos, está tão baixa. A figura próxima é um diagnóstico de como está o andamento da estação chuvosa. Então, a parte da esquerda é uma figura feita com uma série histórica. As áreas em azul mostram as áreas onde, no dia 9 de outubro, ontem, deveria estar já em andamento a estação chuvosa. Vamos esquecer a região sul do Brasil, porque não conta agora o litoral leste do nordeste, focando na região central. Então, vejam que já muito próximo, e inclusive já pegando algumas áreas dentro da bacia do Tocantins, climatologicamente, historicamente, a estação chuvosa deveria já ter começado. Então, isso é a partir de uma série histórica. Na parte da direita, é o que está acontecendo este ano. Então, é muito claro que a área azul é muito menor, ou seja, a estação chuvosa está atrasada em toda a parte oeste da Amazônia, em parte do sul do Pará, norte do... Só um minuto que a conexão do Semadem caiu, enquanto a gente restabelece. Bom, só aproveitando, algumas outras pessoas se conectaram na reunião. Estreito, se quiser dizer ok, se está aqui presente, e outras pessoas se conectaram via conexão remota, né? Alô? Oi. Oi, aqui da Engie Florianópolis, estamos participando o José Vicente e o Rafael. Ok, também. Tá. Obrigado. Alguém mais que eu não citei na apresentação que se conectou? Alô, bom dia. Defesa Civil de Imperatriz. Eu sou Marciones, represento a Defesa Civil de Imperatriz, e só para a gente conseguir conexão agora. Ok. Então, Defesa Civil de Imperatriz também está aqui conectado, tá? Alguém mais que se conectou que quer registrar a presença?
Só peço à Defesa Civil de Imperatriz que se pudesse desligar o microfone enquanto não está falando. E o Semadem voltou. Semadem. Alô, bom dia. Semadem, se você pudesse continuar. Giovanni, você pode continuar ou se o Marcelo está com algum problema? Vocês viram que o Semadem caiu? Tão logo ele se reconecte, nós podemos reiniciar. Mas pela apresentação do ONS, duas características básicas ficaram. A primeira é aquela manutenção das condições desfavoráveis, né, no mês de outubro, que leva àquela previsão que está sendo feita de esvaziamento até 5% de Serra da Mesa se confirmando, né? E ele operando apenas com uma máquina com a vazão de cerca de 320 metros cúbicos por segundo. Tá? Estreito está conseguindo atender os 750 metros cúbicos por segundo com as águas recebidas dos outros reservatórios e complementando com um pouco de depressionamento de estreito e garantindo os 650. Uma das questões que nós vamos discutir na sequência é a extensão da garantia dos 750 que nós tínhamos nos comprometido entre setembro e outubro, também para o mês de novembro. Ou seja, tendo em vista que as condições ainda são críticas e a necessidade de estabilizar o rio no trecho a jusante de estreito, nós vamos colocar também essa posição de garantir no mês de novembro, estender o que nós tínhamos garantido setembro, outubro, para o mês de novembro, os 750 metros cúbicos por segundo também. Bom, eu aproveitava se a CAEMA pudesse falar como está o abastecimento de Imperatriz. Doutor Joaquim, sim, Marcelo. Gostaria de fazer um relato sobre Serra da Mesa. Tá, então vamos pedir, então o Marcelo vai fazer um relato sobre Serra da Mesa, como está a condição lá, e depois se a CAEMA pudesse falar um pouco como está a condição de operação de Imperatriz hoje. Marcelo, por favor. Joaquim, com essa descida do nível do reservatório de Serra da Mesa, a queda está diminuindo muito e a máquina de Serra da Mesa já está operando numa condição que para ela atender a vazão mínima dos 300 metros cúbicos por segundo, a máquina agora já está gerando no máximo, tá? Nesses dias agora, a gente, por exemplo, hoje a gente já está para fazer a geração máxima em Serra da Mesa, que está uma geração em torno de 230 megawatts, 233 por aí, a máquina já está turbinando 299 metros cúbicos por segundo, não estou conseguindo fazer mais do que isso. Com isso, a gente vai estar violando a resolução, tá, que estabelece o mínimo de 300. E aí a questão toda que a gente queria saber é o seguinte: tem condição da ANA flexibilizar essa restrição, inclusive para que o Furnas possa pesquisar alguma operação da máquina de Serra da Mesa numa outra faixa menor, tá? Ou seja, que a gente começa a ter problema de estabilidade hidráulica, mas tem faixas que a gente consegue diminuir a geração, tá? E, em teoria, seria possível turbinar em torno de 250, 240 metros cúbicos por segundo, mas isso a gente precisa fazer ensaio na máquina. Anteriormente não dava para fazer esse ensaio por conta da resolução, tá? A não ser que a gente botasse uma máquina atendendo a resolução, gerando no mínimo os 300 e fizesse o ensaio com outra máquina. Mas aí no ensaio estaria
desperdiçando água, dessa forma, estaria soltando 300 e mais a vazão que estivesse sendo ensaiada, tá? E de qualquer maneira, com o constante depressionamento do nível de Serra da Mesa, essa situação tende a se agravar, ou seja, a gente vai ter limitações na máquina de Serra da Mesa e essa vazão turbinada por ela, ao longo do tempo, tende a diminuir. Tá? Então, eu queria saber se haveria a possibilidade da ANA fazer uma flexibilização dessa resolução, para permitir que a gente opere abaixo disso, que não vai ter jeito, tá? Ou que a gente, para tentar manter uma média diária mais baixa, outra forma também que existe de fazer é a usina de Serra da Mesa operar com alguns períodos desligada, tá? Agora, esses desligamentos em Serra da Mesa teriam que ser monitorados a jusante, porque a gente deflui justamente em cima do reservatório do remanso do reservatório de Canabrava, tá? E teria que fazer um monitoramento para nessas horas que a usina estivesse completamente desligada, ou seja, sem passar água na usina, tá? Se aconteceria algum problema no trecho imediatamente na saída do túnel de fuga da usina, tá? Marcelo, eu queria saber um posicionamento da ANA a respeito disso. A gente pode fazer. Ok, a gente vai comentar sobre isso. O Semadem voltou e, enquanto isso, a gente aguarda um pouco para discutir esse assunto seu de Serra da Mesa. Então, Semadem, se você pudesse continuar a partir do ponto que você estava, que é esse slide que você fala do início da quadra chuvosa, né? Então, se você comece do início desse quadro aí. Ok, Joaquim, desculpa aí o problema técnico. Então, é a comparação, né, do que ocorre normalmente à esquerda e o que está acontecendo este ano à direita. Está bem claro que as áreas em azul estão muito menores, isso significa que nós estamos com um atraso na quadra chuvosa, né, especialmente no oeste da Amazônia, mas já está chegando na área do Tocantins. Esse atraso está também atingindo a área da bacia do Tocantins. Normalmente a chuva começa no oeste e vai se deslocando lentamente ao longo das semanas para leste, até que ela se estabelece em toda a região central, incluindo o sudeste. Então, essa figura nos diz que a estação chuvosa, de fato, está começando com atraso, ou melhor dito, o processo de transição está atrasado. Bom, a próxima figura, então, é a situação meteorológica de hoje, a imagem de satélite. Dá para ver que tem pouca nebulosidade, deveríamos ter mais nebulosidade já nesta época. Destaque para uma área muito brilhante, com muita chuva aí em torno de Santa Catarina, mas também vejam que aparece na região do Pará umas áreas de nebulosidade que, especialmente no período da tarde, se transformam em pancadas de chuva localizadas, e essas áreas de pancadas já estão bem perto do trecho da bacia do Tocantins, especialmente no estado de Tocantins. Então, nos próximos dias, essas pancadas podem até começar muito pontualmente, muito em forma isolada, a atingir parte da bacia. Vamos ver na próxima figura, então, a previsão de chuva para os próximos 7 dias. Né? Áreas em branco significa chuva abaixo de 20 milímetros, acumulados em uma semana. Mas veja que aparecem algumas áreas aí em vermelho, laranja, muito próximas. Então, realmente, as pancadas, elas se tornam agora um pouco mais prováveis e possíveis, só que ainda de forma incipiente e em forma localizada, sem grandes volumes acumulados. A próxima figura, número 8, indica essa previsão de chuva anterior, né? O que significa em termos de anomalia. Então, o que está em azul aqui seria previsão de chuvas acima da média, e o que está em laranja, amarelo, previsão de chuvas abaixo da média. Então, vejam que, de uma forma geral, a previsão não é muito boa, especialmente para o trecho goiano, região da Serra da Mesa, né? A previsão de chover ainda menos do que deveria chover nesta época. Já no trecho mais baixo, né, centro-norte do Tocantins, poderia chover mais ou menos dentro da média e até, talvez, com um pouco de sorte, um pouco acima da média. Na próxima figura temos o detalhe da chuva estritamente dentro da bacia, então as chances são um pouco maiores na porção norte, a porção baixa da bacia.
devo esclarecer que a previsão quantitativa é menos confiável que a previsão qualitativa, né? Então, a previsão qualitativa indica isso, possibilidade de pancadas isoladas, especialmente na porção norte da bacia. Quantitativamente, o modelo indica mais ou menos na faixa de 10 milímetros em toda a bacia, né? Para os próximos 7 dias, podendo chegar aí na faixa dos 15 a 16 milímetros. Estou olhando o número de baixo, que é um número que inclui uma correção estatística do modelo. Então, 15 milímetros mais ou menos, próximos 10 dias. Isso é para a bacia como um todo. Em particular, no trecho da Serra da Mesa, cabeceira, que é na próxima figura, a previsão é um pouco menor. Então, como vimos anteriormente, pode chover mais no trecho norte que no trecho sul. Então, na faixa aí de talvez 3 milímetros, ou seja, muito pouco nos próximos 7 dias, e com tendência a aumentar um pouco no final do período considerado. A próxima figura mostra a tendência para a segunda semana. São 2 modelos diferentes, o modelo de cima é o modelo do INPE, e o modelo de baixo é o modelo americano. A gente gosta de consultar mais de um modelo, porque a previsão, quanto mais longo prazo, menor a confiabilidade. Se tem 2 modelos indicando o mesmo cenário, a confiabilidade é maior. Se diferentes modelos dão previsões diferentes, significa que a confiabilidade é bastante baixa. Neste caso, há diferenças entre os modelos. O de cima é um pouco mais otimista que o de baixo, né? O de cima dá alguma chuva aí na região da Serra da Mesa, o de baixo não dá essa chuva. Mas eu diria que, de uma forma geral, a previsão para a segunda semana não é muito boa, não é muito animadora. Vejam que aparece uma área marrom, no que seria a bacia do Tocantins, no modelo de baixo especialmente, e essa previsão já vai até o dia 22, 23 de outubro. Então, como já choveu abaixo da média na primeira semana, temos uma previsão para os próximos 7 dias de chuva também abaixo da média, e a tendência para a segunda semana é também continuar com chuva abaixo da média. Eu diria que a gente caminha para fechar o mês de outubro também abaixo da média. Isso casa um pouco também com a previsão climática sazonal para o período setembro, outubro, novembro e outubro, novembro, dezembro, que indica que o mais provável é chover abaixo da média nessa região, nesse período de transição. Então, só se a última semana de outubro for muito chuvosa, e a gente não tem previsão para essa semana ainda, poderíamos ter um mês com chuvas dentro da normalidade. Mas o cenário atual parece indicar que o mais provável é fechar mais um mês com chuvas abaixo do normal. Isso da minha parte é estritamente meteorológica. Vou passar a palavra para a Karine. E fico à disposição se tiverem perguntas. Obrigado. Bom dia novamente, pessoal. Vamos dar um foco, então, somente na bacia de Serra da Mesa, que representa, então, aquela parte alta da bacia do Rio Tocantins. Como a professora Celucci já falou, a precipitação nessa bacia vem sendo sistematicamente abaixo da média, né, nessa região. Nós fechamos setembro com apenas 4,5 milímetros nessa bacia, sendo que a média histórica era em torno de 36. E para o mês de outubro, né, até o dia 9 de outubro, nós estamos com aproximadamente 25 milímetros, né, sendo que a média histórica para essa região no mês de outubro é de 116 milímetros. Essas baixas precipitações, elas vêm sendo traduzidas em baixas vazões, né, sistematicamente vazões abaixo da média, nos últimos meses e nos últimos anos nessa bacia. Para o mês de setembro, né, foi observado então vazões na ordem de 97 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 53% abaixo da média. E para o mês de outubro, lembrando que nós só temos 4 dias desse mês de outubro, né, estão sendo observadas vazões na ordem de 116 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 60% abaixo da média. Em termos de previsões de vazão para os próximos dias, em função da previsão de precipitação que o Marcelo apresentou, no próximo slide, por favor. Usando a previsão de precipitação que o Marcelo apresentou para essa bacia, nós geramos, então, uma previsão de vazão, representada pela linha contínua vermelha, que seria a média de todos os membros. Tá? Na figura superior, as barras pretas representam a precipitação observada na bacia,
e as barras coloridas representam os membros de previsão de precipitação. No gráfico inferior, a linha contínua preta representa a vazão observada e o que seriam linhas contínuas coloridas seriam os membros de previsão de vazão. Sendo que essas linhas coloridas elas estão sobrepostas uma à outra devido aos membros de previsão estarem muito próximos um do outro. Nós temos um destaque para um membro que coloca bastante chuva no final do período de previsão e, portanto, no final do período de previsão de vazão, ela dá um pico na vazão. A linha contínua cinza representa a vazão simulada em função da chuva observada. Então, veja que ela vai do período de 26 de setembro até o dia 9 de outubro. Né? Vejam que ela se desloca um pouco da vazão observada pelo fato desse ser um modelo hidrológico, né? Ele não representa exatamente a realidade. Ele tenta representar ao mais próximo possível a realidade. Então, é esperado, né, que nesse período ali, entre o dia 5 e o dia 9, que já ocorreu, a vazão tende a responder um pouco essa precipitação que ocorreu na bacia, mas a vazão tende a estabilizar e voltar aos patamares próximos a 100 metros cúbicos por segundo nos próximos dias. No próximo slide, nós temos a projeção de vazão. Essa projeção de vazão ela é gerada em função de cenários de precipitações. Né? A linha pontilhada cinza representa o cenário de precipitação na média histórica e as outras linhas pontilhadas representam variações em torno dessa média histórica de precipitação. Né? Então, a gente dá um destaque para a linha pontilhada azul clara, que representa o cenário com precipitações 25% abaixo da média. Né? Este cenário, ele, na previsão climática sazonal que foi feita, né, há algum tempo atrás, foi divulgado que para a região da Serra da Mesa, o cenário mais provável de precipitações era em torno de 25% abaixo da média. Então, nós demos um destaque para esse cenário aqui, né? Ela está com uma linha pontilhada mais grossa do que as outras. Então, na tabela inferior, nós temos um recorte com os valores de vazão para o período de outubro a dezembro. A MLT para esse período é em torno de 600 metros cúbicos por segundo. E no cenário, que seria o cenário mais provável de precipitações, ou seja, precipitações 25% abaixo da média, são esperadas vazões na ordem de 301 metros cúbicos por segundo, representando em torno de 50% desta MLT. No próximo slide, nós temos uma avaliação dos mínimos históricos mensais, né, das vazões mínimas históricas mensais. Vejam que para o ano de 2017, nós já quebramos o recorde de vazões mínimas mensais no mês de janeiro, março, julho e agosto. Para o mês de setembro, nós não quebramos o recorde mínimo histórico, apesar de estarmos muito próximo dele, né? Então, os últimos dias de setembro ainda podem ocorrer alguma consistência em função dos níveis de consistências que são realizados pelo ONS, e aí a gente pode ter uma quebra desse recorde mínimo histórico ou não. Entretanto, nós estamos muito perto desse recorde mínimo que foi observado no ano passado, né, em 2016. Para os próximos meses, o nosso prognóstico não indica um forte indício de quebra de recorde mínimo histórico. Entretanto, é necessário, né, esperar ocorrer a precipitação e serem gerados novos cenários para a gente confirmar, né, esse prognóstico. Essa era a nossa contribuição para hoje, então nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok. Bom, eu vou abrir para considerações, mas antes eu gostaria de responder um pouco o que Furnas colocou. Marcelo, Furnas, a ideia nossa com relação ao que você propôs é um pouco diferente. Era no sentido de você colocar uma máquina em Furnas, em Serra da Mesa, com a sua vazão
ideal para a máquina, algo como 250, e o complemento você fazer isso o tempo todo, e o complemento você fazer com uma segunda máquina. Você calcula a diferença para inteirar os 300 e que a média do dia fique nos 300. Isso dá mais ou menos 5 horas a 6 horas de uma segunda máquina ligada. Tá? E Canabrava faria a compensação. Tá? Essa era a proposta nossa para você. Tá? Então, uma máquina com 250, que aí garantiria o mínimo necessário, e a segunda máquina funcionando algo como 5, 6 horas, que faz com que a média continue nesses 300, 320. Tá? Então, pensa nesse jeito. Tá? E aí nós não precisamos... Então, só confirmando, a gente... a resolução 300 metros cúbicos por segundo é na média diária. Você faz uma consulta a gente diária, não tem problema. Você faz por quê? Porque Canabrava, naquele trecho ali, fica na influência de Canabrava, você está no remanso de Canabrava. Então não tem nenhum setor desabastecido. Então faz isso essa consulta que nós respondemos, tá? Bom, eu vou abrir as perguntas e considerações. Vamos fazer uma rodada de apresentações, tá? Então, o MME gostaria de comentar. Sobre essa questão aí colocada por Furnas, eu estou entendendo que talvez essa complementação necessária para atender a resolução por se tratar de um período de testes, né? Mas e se configurando a possibilidade de operar uma máquina de Serra da Mesa em 250, por exemplo, não haveria a possibilidade da ANA avaliar talvez a redução? Sempre há, mas nesse momento não é questão nem de teste, é que nós temos um compromisso que foi estabelecido, que Serra da Mesa iria funcionar no entorno de 300, 320 até outubro, novembro. Então, por quê? Porque tem usuários ajusantes que precisam dessa água. Então, esse é o ponto, tá? Mas a gente está aberto a discutir, claro, qualquer coisa. Inclusive, nós estamos discutindo que no período chuvoso do ano, uma redução maior, que nós já chegamos a praticar vazões da ordem de 60. Para o quê? Para reencher Serra da Mesa. Agora, nesse momento que está precisando de água, aí a gente tem que, de alguma maneira, manter o nível como foi planejado pelo ONS. Tá? A gente está seguindo o que o ONS planejou. Então, a gente não está fazendo nada diferente do que o ONS planejou. Então, essa é a posição nossa. Tá? Ok. Não, é porque... eu estou entendendo que a principal vantagem, então, para a Furnas é conseguir testar e identificar se é possível operar essa máquina em 250. Identificando essa possibilidade, ele pode voltar essa máquina para 300 e não precisa fazer esse jogo com a segunda máquina. Se há necessidade de atender os 300, ele poderia ficar com uma máquina em 300. Mas ele está com problema de operação em 300, é isso que ele está dizendo. Ele não consegue operar no ponto bom. Então ele precisa baixar para 250 para ficar numa operação estável e por isso que precisa desse complemento. Foi isso que ele colocou. Ok, então. Defesa Civil gostaria de comentar. Bom dia. Karine, a gente tem as curvas de segurança nas barragens do São Francisco e eu vi que não tem na apresentação aqui do Serra da Mesa. Então, se fosse possível, né, nas próximas reuniões, apresentasse para a gente pelo menos o valor e quanto da LMLT que seria necessário para que esse lago aí pudesse se recuperar. Né? Como a gente já vem acompanhando nas outras reuniões, é uma informação bem interessante para ver a vazão mínima, né? Eu só não entendi o que foi que você pediu. É porque quem faz isso é o ONS, para quem você pediu? É porque geralmente na apresentação vem uma curva de segurança do ONS. Do ONS, né? Sim. Tá, porque não, isso. Aí, você falou para o CEMADEM. Em cima disso é feito um cálculo de uma vazão, simulando quanto que precisaria mínimo, né, para vazão, para que aquela barragem possa se recuperar. E quanto que ela chegaria? Então, vamos lá. Então, só para a gente entender. Nada impede de o ONS apresentar nas próximas reuniões uma curva de segurança para 300 metros por segundo ou 320 sobre isso. Então, o ONS é que faz isso, tá? Bom, mas para isso tem que ter alguns critérios, por exemplo, qual a meta que você quer para o final do período, tem várias discussões que tem em relação a isso, tá? Então, eu vou ter que discutir isso com o ONS. Bom,
Alguém mais gostaria de comentar? Vou fazer uma passada para os estados, né? Começando por Goiás. Como está a situação em Goiás na bacia do Araguaia-Tocantins? Bom dia. Todos me ouvem bem? Bom dia, estamos ouvindo. Pode falar. Alexandre Kepler Soares, superintendente de recursos hídricos. A princípio, nós não realizamos ainda nenhum levantamento relacionado à questão de usos aqui na bacia, mas o que a gente tem verificado é que os níveis realmente estão muito baixos, muitas cidades com problemas de desabastecimento, e o próprio Rio Araguaia também com um nível muito baixo. Enfim, a gente vê essa situação aí com certa preocupação, né? E inclusive com a apresentação aí do CEMADEM, né? A gente imaginava que o período de chuvas poderia ser até um pouquinho adiantado, né, e terminasse também um pouco adiantado no ano que vem, mas pelo visto essa previsão aí não está se confirmando, né? Então a gente acredita que esses problemas de desabastecimento de vários municípios aí podem até se agravar, e aí a gente vai ter que intervir também, né, nessas questões. Tá, mas vocês têm algum, por exemplo, em outras bacias que nós estamos com problemas, o governo dos estados tem levantado em cada situação necessidades. Por exemplo, em muitos locais, a grande dificuldade é no nível de captação dos sistemas de abastecimento d'água e não na quantidade de água. Então, porque a quantidade de água ainda é suficiente para atender esses pequenos abastecimentos que existem ao longo dos rios, principalmente para a questão urbana. Então, o estado de Goiás tem um levantamento das cidades que ficam nesses rios, Araguaia, no Tocantins, de eventuais problemas decorrentes dessa queda de nível. Por que isso? Porque nós estamos com uma perspectiva futura de ainda ter uma transição entre o período seco desse ano e o período chuvoso a não se dar adequadamente. Então, vários, por exemplo, nós vamos vir lá na frente, Imperatriz, que nós tivemos que intervir para manter o nível estável, Marabá hoje está fazendo ações. Então, vocês têm alguma ação desenvolvida no Araguaia-Tocantins em relação aos abastecimentos das cidades, que é o abastecimento prioritário? Ou medidas de restrição para garantir o abastecimento dessas cidades? Não há nenhum problema relacionado a nível. Inclusive, até do Araguaia, nós não temos esses problemas de desabastecimento em função de nível, nem de volume, obviamente. E tem problemas em muitos afluentes, né, no caso dos rios estaduais. Aí é problema de quantidade mesmo. Mas ainda não tomamos nenhuma restrição com relação a isso, né? A companhia de saneamento aqui, geralmente esses municípios são operados pela Saneago, em sua maioria, quase 100%, ela tem realizado alguns tipos de abastecimento através de caminhões-pipa ou mesmo água subterrânea. Mas o maior problema que a gente tem é a questão de quantidade mesmo. Muitos afluentes com os níveis muito baixos ou mesmo com secados completamente. Só como sugestão, nós estamos com os outros estados, eles estão trazendo as suas companhias de saneamento para prestar esclarecimento quando necessário. Então, seria interessante vocês também contactarem a Saneago, no sentido deles também participarem junto com vocês, para eventuais dúvidas que possam ser levantadas. Mas, em princípio, você não tem nenhum problema a ser levantado nessa reunião que nós possamos ajudar na solução, tá? Então, ok. Vamos lá para o Tocantins. Semar Tocantins. Estão ouvindo? Semar Tocantins? Está sendo ouvido? Sim, por favor. Estamos ouvindo bem. Se você pudesse fazer um relato de problemas decorrentes no Rio Araguaia, Tocantins, claro, quando a gente fala Araguaia, Tocantins, também estamos falando nos seus afluentes, que vocês têm domínio, né?
nós temos alguns problemas, o Estado já interviu, inclusive na bacia do Araguaia, quanto à irrigação. Nós temos irrigado do Projeto Formoso e toda aquela bacia do Javaés, e que já foi tomada algumas medidas, inclusive com suspensão das outorgas para toda aquela bacia. Agora temos um problema também da bacia do Javaés, que é de operação da ANA, a Agência Nacional de Água, o Rio Federal, que eu acho que não foi suspensa a irrigação para os irrigantes da bacia do Rio Javaés. A gente queria esse apoio realmente, porque é uma bacia ali que está junto, Javaés e Formoso, então seria importante também a suspensão da outorga, concomitantemente com a suspensão da outorga do Rio Estadual, que é o Rio Formoso. Mas, professor Joaquim, independente disso, nós vemos uma preocupação muito grande, não com o desabastecimento, que tem poucas captações de cidades que captam água para o abastecimento realmente doméstico. Mas a gente vê, por exemplo, colônia de pescadores aí, sem ter o seu sustento natural nessa época do ano, tanto no Araguaia como no Rio Tocantins, principalmente a jusante das represas do Lajeado e do Estreito, né? Então é muito crítico esse período para nós aqui, justamente nesse caso, as colônias de pescadores estão realmente em condições precárias de sobrevivência. A navegação também de pequenas embarcações também está sendo muito difícil aqui para o Tocantins e o Araguaia nessa época do ano. Tem a travessia, acesso ao Pará, ao Mato Grosso, está sendo muita dificuldade muito grande nesse sentido. Agora, o que a gente vê com grande preocupação, aproveitando que está todos os grandes usuários de água dessa bacia reunidos, é aquele projeto de transposição da bacia do Tocantins para o São Francisco, que está andando... Deixa sem querer cortar você, mas a gente está discutindo as questões conjunturais, tá certo? Ao final, eu vou abrir para assuntos de natureza geral, que você pode colocar suas preocupações contrárias ao projeto de transposição do Tocantins. Mas fica para um próximo momento, que na assunto de natureza gerais. Vamos fazer uma rodada com assuntos conjunturais que estão sob a nossa responsabilidade desses atores que estão hoje aqui, tá certo? Então, se pudéssemos, nesse momento, ficar focado na questão do aspecto conjuntural. Esse é o ponto importante. Como eu disse, nós já frisamos realmente e é importante que a gente convide na próxima reunião as companhias de saneamento, no nosso caso aqui a BRK, que substituiu a Odebrecht Ambiental, porque eu acho que quanto ao abastecimento nós não temos grandes problemas ainda, porque são poucas captações que captam diretamente. A BRK capta do lago, do Lajeado, então no lago nós não temos grandes problemas. Agora, a jusante desses dois lagos, Lajeado e Estreito, a gente tem problema realmente com o transporte e tem problemas com as colônias de pescadores que estão vivendo uma situação crítica. E na bacia do Araguaia, quanto à irrigação, o Estado já tomou alguma posição, ele suspendeu a outorga, foi em setembro, 30 de setembro até 30 de novembro, está suspensa todas as outorgas, e a gente queria ter o apoio da ANA, não só nesse ano, mas nos anos subsequentes, para que se fizesse isso também, para suspender a outorga do Javaés, que o Formoso é uma afluente do Javaés, e grande parte de Javaés banha realmente a bacia do Tocantins. Né? Agora, eu gostaria de ter esse espaço para a gente falar desse problema, porque a gente vê que realmente parece que não está se tomando nenhuma providência quanto a esse processo de transposição. Se nós estamos hoje reunidos aqui, por favor, da bacia, deixa eu colocar. Deixa eu colocar. A gente frisar isso aí. Tá, mas a gente vai perder o foco da reunião e vamos discutir outras coisas no momento adequado, tá certo? Então, você vai ter voz para discutir nos assuntos gerais. Agora, eu não queria trazer uma discussão que é para 50 anos para frente, para uma coisa que vai faltar água nos próximos dias, né? Então, essa que é a discussão. Então, a Ana aqui tem que comentar sobre a questão do Javaés e sobre as regras de operação que ela adotou. Bom dia, Vinícius, da Agência Nacional de Águas. Quanto à questão do Javaés, lá tem uma outorga coletiva e os usuários, eles não têm... As outorgas não estão suspensas, não. A captação está suspensa, as outorgas estão válidas. Porque não tem água, tem umas faixas limite lá de corte e de alternância de bombeamento. Como o rio está muito seco, nós estamos no corte de bombeamentos. As outorgas continuam válidas, tão logo recupere nível, as captações podem ocorrer. Inclusive, a fiscalização da ANA esteve no Rio Javaés no mês passado e, inclusive, autuou alguns usuários. Mas a água do Javaés, tem um boletim, esse boletim está na sala de situação
da ANA, que se vocês entrarem na sala de situação da ANA, tem um boletim em tempo real que ele atualiza aí 4 vezes diária, e lá tem as faixas de corte. Essas duas linhas, preta e vermelha, quando baixa da preta você tem alternância de bombeamento, quando baixa da vermelha você tem cessar os bombeamentos aí no Rio Javaense. A fiscalização pegou alguns usuários fazendo bombeamento no mês passado e inclusive autuou alguns deles. Mas a princípio a gente tem que esperar recuperar o nível. Ok. Bom, Maranhão. Bom dia, eu sou Silvio Laíbe, coordenador da sala de situação aqui no Maranhão. Nós estamos fazendo um trabalho em cima da verificação das outorgas, só que o superintendente de recursos humanos, ou de recursos hídricos, até o momento ele ainda não chegou, tá? Para passar os dados mais apurados do que está sendo feito. Ok, então, não, é só a questão maior, talvez a CAEMA possa explicar agora, é questão dos abastecimentos, que de abastecimento humano que ela opera, né? Então, CAEMA, sede, se vocês podiam fazer um relato de como está a questão dos abastecimentos. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. A captação, o informe que a gente tem de hoje e dos dias anteriores é que ela continua mantida na normalidade, dentro desse contexto, né, de redução da evasão, continua normal. Ok, mas o abastecimento em termos de Imperatriz está pleno, né? Não tem nenhum tipo de restrição de abastecimento em Imperatriz, né? Exatamente, não decorrente da captação. Ok, então essa é uma informação importante. Tem alguma outra cidade que vocês estão enfrentando problema de abastecimento no Araguaia Tocantins? Não. Ok, obrigado. Então vamos para o Pará. Joaquim, por favor. Me escuta? Pode falar, doutor Armando. Me escuta? Sim, eu pode tenho um falar. questionamento para a CAEMA, por gentileza. Vocês me escutam na CAEMA? Eles escutam, pode falar que eles escutam, tá? Então, aqui, até onde eu entendi, vai haver essa liberação da vazão a partir até novembro. Aí depois espera-se o período chuvoso. Passado, se o período chuvoso não for suficiente, quais as providências que a CAEMA já está adotando, porque a CAEMA já está ciente da situação, já faz pelo menos uns 2 meses, quais providências a CAEMA está adotando para evitar a falta de abastecimento? Já está fazendo algum investimento? O que vocês estão adotando aí? Ok, a CAEMA ouviu. Se a CAEMA pudesse se pronunciar, ele perguntou com relação ao compromisso que nós temos, que era de setembro, outubro, que nós estamos discutindo estender ele para novembro já, e depois, vindo um período de escassez novamente, qual a perspectiva futura que a CAEMA tem de ação? Eu gostaria só para identificar quem que fez a pergunta. O Procurador Federal Armando Castro, tá? Tá. Então, só para fazer o registro aqui, tá? É o seguinte, como nós havíamos comentado em outras reuniões, e até decorrente da própria visita, não somente decorrente da visita dos próprios técnicos da ANA, houve uma recomendação para que a gente fizesse um estudo modificando a forma da captação no rio, que ela passasse a ser basicamente flutuante. Em decorrência dessa orientação, a gente está com um pregão agendado para o dia 24 de outubro de contratação da empresa que vai desenvolver o projeto básico e executivo para a captação flutuante. Concomitantemente a isso, também o nosso presidente aproveitou o congresso que estava tendo da ABS em São Paulo
e em contato com as empresas irmãs que têm experiência em situações semelhantes, a gente está tentando ver se a gente consegue desenvolver alguma parceria. Não existe nada definido em relação a essa parceria com as empresas irmãs, e que a gente poderia ter uma alternativa, inclusive, mais rápida do que essa que a gente está fazendo, mas, de qualquer forma, tanto o projeto executivo como o básico, a previsão é de conclusão em 30 dias, é o que está previsto no nosso edital. Ok. Doutor Armando, então ele fez essa explicação. Eu vou só projetar, até para reflexão de todos, o que nós estamos na Bacia do São Francisco tendo essas mesmas situações de restrição de níveis em função desse período crítico de seca que nós estamos vivendo. A cidade de Aracaju, ela capta água no São Francisco e ela estava também em vias de cortar o nível que abastece a sua captação principal, que fica em Propriar, na beira do São Francisco. Então, houve um movimento entre o governo do estado de Sergipe e o governo do estado de São Paulo, e eles conseguiram a liberação desses 2 conjuntos de flutuantes, que dão no seu conjunto 4 metros cúbicos por segundo, foram cedidos pelo governo do estado de São Paulo e foram instalados nos últimos 15 dias, e está em testes agora, a sua operação. O que é isso? Significa que, mesmo que o São Francisco baixe ainda mais, está garantido o abastecimento de Aracaju, alguma coisa como 800 mil pessoas. E foi uma cooperação entre governos, 2 governos, de São Paulo e de Sergipe, no sentido de ceder esses equipamentos, enquanto o governo do estado de Sergipe providenciava um projeto definitivo e uma solução estruturante de longo prazo. Mas isso está sendo executado lá e está nos próximos 2 semanas está operacional. Tá? Isso é importante mostrar, porque para as pessoas, a gente fica falando em flutuantes, são esses equipamentos aí que são ligados e que o nível baixa, ele se acomoda ao nível, ele vai baixando e não sofre questão de desligamento por nível de água, né? Então essa é a fotografia dos flutuantes que estão sendo instalados lá em Sergipe. Eles vieram daqueles flutuantes do sistema Cantareira que operou em São Paulo naquela seca que aconteceu, tá? Bom, vamos prosseguir. O superintendente... Me permite? Sim, por favor. Tá, só para frisar que as tratativas que a gente está buscando fazer com as empresas irmãs nos mesmos moldes dessa experiência que está tendo em Sergipe. Enquanto a gente não tem essa solução estruturante, definitiva, que nós disparamos, né? Nós também, pensando nesse período mais crítico, estamos buscando ver se a gente consegue alguma alternativa semelhante. Não existe nada definido, foram tratativas iniciais, mas esse o esforço nosso também. E houve uma sinalização positiva por parte das empresas que a gente buscou ter contato. Só para entender, a Sergipe está buscando um projeto definitivo, com tudo mais. Essa fase inicial que está acontecendo agora, ela, de alguma maneira, não tem um projeto, porque já é um pacote que vem pronto de São Paulo, com as máquinas, equipamento, tudo nas dimensões que são dessas máquinas, né? Então, é simplesmente a conexão. Isso facilitou no sentido de que a solução se deu em menos de 30 dias, né? É só esse aspecto. Quer dizer, Sergipe também vai fazer projeto, também vai desenvolver essa estrutura. Mas enquanto não tem tudo isso, ele fez esse sistema auxiliar que pode funcionar se a crise perdurar no São Francisco. É só esse ponto que é importante, tá? Bom, vamos então para Marabá, comentar um pouco a questão de Marabá e das outras cidades que possam estar com desabastecimento. Alô, bom dia. Aqui é Semas, Pará, tudo bem? Vocês me ouvem? Sim, se você pudesse falar e comentar sobre... Certo. Aqui é o Saulo Carvalho falando aqui em nome da Semas.
O Antônio Crisóstomo, que é o representante da COSAMPA, infelizmente teve que sair, mas ele já me deixou adiantado alguns aspectos em relação à captação de Marabá. O sistema temporário já foi instalado, inclusive está captando normalmente por meio de flutuante, e assim, acabou, o racionamento acabou lá por enquanto, né? A bomba está operacional. E em relação antes disso, a questão climatológica aqui do estado, a gente vai só reforçar o que o CEMADEM apresentou, né? A chuva mesmo somente nas bacias do Xingu e Tapajós, e na bacia amazônica como um todo, além daqui da região norte do estado, né? E que pega somente o Baixo Tocantins, mas o trecho bem abaixo mesmo do Tocantins, o que não influencia na bacia rio acima, certo? Mas em relação à captação em Marabá, já assim, chegou a ser normalizado, né? Ele passou mais informações básicas e assim, até por enquanto, apesar do nível lá, a última medição foi 138 centímetros. Está muito baixo, está mais abaixo do que o ano passado, ao mesmo período. Outubro do ano passado já estava na tendência de subida, tá? Se eu não me engano, estava 155 centímetros. Ano passado a gente está em 138, mas a captação, o sistema de captação temporário via flutuante está conseguindo atender a cidade de Marabá. Ok, é uma informação muito boa por conta de que era das cidades grandes, aqui estava com maior dificuldade de abastecimento. Bom, só mais uma coisa, desculpa. Sim, por favor. Eu também, a gente aqui na sala, a gente está com 2 representantes aqui da nossa diretoria de recursos hídricos, para justamente discutir sobre aquelas medidas de contenção de demanda. Vai ser discutida posteriormente ou já pode ir comentando alguma coisa? Então, só para a gente entender, nós estamos numa avaliação agora da situação de uma maneira mais ampla, tá? Tudo bem. Nós vamos, na sequência, discutir assuntos de natureza geral, entre outros, vamos discutir essa questão de eventuais necessidades em alguns locais, não em todos os locais, de medidas adicionais, tá? De restrição. Então, mas na sequência nós vamos abrir essa discussão. Então, eu agora abro para os demais participantes que gostariam de comentar essas informações que foram coletadas aqui. Então, nós tínhamos nas reuniões passadas a cidade de Marabá com certa restrição de uso para abastecimento, com a colocação dos flutuantes, momentaneamente foi resolvido o problema. Eu acredito que deve estar sendo estudado e estruturado alguma coisa mais definitiva, mas Marabá, então, fica com uma condição de atendimento adequado agora. A cidade de Imperatriz, protegida pela regra que nós colocamos de soltar 750 metros por segundo, então fez com que a cidade não tenha nenhum tipo de desabastecimento, tá certo? E o que nós estamos discutindo agora, na sequência nós vamos discutir, é estender essa regra por mais um mês, para o mês de novembro, que nós tínhamos garantido setembro, outubro. E, dadas as condições de crise que ainda perduram, estender também para novembro a regra dos 750 em estreito. Isso significa que toda a cascata, desde Serra da Mesa até Imperatriz, até estreito, ela contribui solidariamente sobre isso. Então, eu abro agora a discussão. Alguém gostaria de comentar? É só dizer assim, ok, e que a gente dá a palavra. Tem alguém sobre essas questões mais amplas? E sobre a operação do dia a dia que está acontecendo? O MME. Eu gostaria só de comentar, pelas premissas que o ONS colocou na apresentação dele, ele está adotando 320 metros cúbicos por segundo para a Serra da Mesa. Com essa operação aí de redução de uma máquina para 250, que são os testes que Furnas está se propondo a fazer, e essa complementação adicional para chegar nos 300,
a gente poderia adotar não mais 320, tentar fazer a simulação com 300 e Furnas adequar os níveis para 300 metros cúbicos por segundo, né? É só uma sugestão para a premissa da simulação do ONS aí para as próximas reuniões. O ONS pode comentar depois com Furnas, porque isso eu estou entendendo que é função do equilíbrio que ele faz no nível do reservatório, quer dizer, então, na sequência eu deixo o Paulo aí comentar os 300, 320 que estão sendo liberados por Serra da Mesa, né? Eu estou entendendo que a cascata está sendo suficientemente ativa para dar essa diferença de quando solta 300, o 20 vem de outros reservatórios, né? Paulo, por favor, comente aí. Só complementando, né? A condição operativa das máquinas, né, na curva colina dela, ela vai se alterando ao longo da subida ou da descida do nível. Então, no momento que o Marcelo comentou, a faixa de operação, ela não está, da queda atual, não está razoável, não está satisfatória para garantir os 300, um pouco mais de 300 metros cúbicos por segundo. Isso pode se alterar ao longo da diminuição do nível. Mas o objetivo da gente, quando a gente fez a simulação com os 320, é dar mais margem de segurança sob a ótica da avaliação do quanto a gente vai usar o reservatório de Serra da Mesa. Lembrando que se eu baixar para 300 e a gente praticar mais do que 320, a gente vai ter um resultado não conservador, né? Mas não tem problema nenhum, posso trazer uma simulação com 300 também. Consequentemente, o reservatório vai terminar um pouco mais alto, né? Mas a ótica maior é que a gente tem a segurança do armazenamento de Serra da Mesa. Então 320 é mais conservador. Mas não tem problema, posso trazer com 300 também. Ok, nós corroboramos com você no sentido de dar a visão futura mais adequada para as pessoas que captam água no reservatório de Serra da Mesa se adequarem a uma situação que pode ficar crítica e precisar de abrir 320 para compor a vazão necessária para atendimento da cascata, né? Então, acho que como projeção é adequada e operar segundo a realidade local. Bom, a promotoria de meio ambiente lá de Imperatriz gostaria de comentar. Bom dia, doutor Joaquim. Apenas complementando a indagação do Ministério Público Federal, a gente gostaria de saber aqui em Imperatriz, da CAEMA principalmente, sobre a possibilidade de divulgar essa situação à população e principalmente campanhas educativas sobre essa questão da utilização da água. A gente não vê nenhuma propaganda, nenhum material de mídia, na imprensa e nada. Então, muito embora tenha havido aí a prorrogação por mais um mês dessa vazão mínima, mas eu acho fundamental que a CAEMA faça campanhas educativas para educar e orientar a população de Imperatriz, que depende exclusivamente do Rio Tocantins, né, no sentido de economizar, enfim, eu acho isso de fundamental importância, independentemente desse processo licitatório que o nosso diretor-presidente acabou de informar que já está em andamento. Então, assim, eu faço esse apelo aí à CAEMA, no sentido de que deflagre imediatamente campanhas educativas para orientar a população a reduzir o consumo d'água. Ok. Eu não sei se a CAEMA fica com liberdade de comentar, se assim achar pertinente agora. Tá. Só fazer o registro pertinente à colocação do representante do Ministério Público. Nós aqui internamente na empresa já havíamos debatido a necessidade da gente conscientizar a população da necessidade de reduzir o consumo, e, aliás, isso tem que ser feito de forma permanente, não só nesse período de estiagem, né, de crise, mas especialmente nesse período de crise. Nós vamos, seguramente, nos próximas semanas, inclusive procurar os demais órgãos, os demais parceiros do próprio município de Imperatriz, para a gente ver como a gente pode desenvolver essa campanha. Com a colaboração, contamos inclusive com a própria colaboração do Ministério Público, se possível. Ok.
Bom, eu vou dar a oportunidade também às empresas, não sei se Estreito gostaria de comentar alguma coisa sobre a operação, se está tudo dentro do... Se você pudesse, João, comentar a operação de Estreito, que se está dando em todo dentro da normalidade, por favor. Estreito vai comentar um pouco. Bom dia, senhores e senhoras. Na operação de Estreito... Se identifica aqui, como você não estava no começo da reunião. Ok. João Rezec, eu sou gerente geral do consórcio Estreito Energia e participando da reunião hoje aqui, além da equipe lá em Estreito e do Rafael lá em Florianópolis. Bem, a operação de Estreito ela está mantendo o planejado e o previsto para os períodos de setembro e outubro. Ainda estamos garantindo a condição de vazão afluente com a contribuição do reservatório de Serra da Mesa e a operação bem alinhada e consistente do ONS com os demais reservatórios. A demanda da população e do entorno das instituições, ela se arrefeceu nesse período. Acho que foi em função de uma ótima atuação dos órgãos de Imperatriz, meios de comunicação, Agência Nacional de Águas, que esclareceram a realidade das condições hidrológicas, que elas estão associadas às condições climatológicas e não à operação das usinas. Então, isso surtiu um efeito muito positivo para o cenário e para melhor entendimento da operação das usinas hidrelétricas no Rio Tocantins. Só para registro, porque nessa reunião, por isso que eu pedi para você falar, é que nessa reunião, a partir da simulação feita pelo ONS, incorporando novembro, para a gente também assumir esse compromisso para novembro, né, em função do apresentado pelo ONS, quer dizer, de garantir os 750 metros cúbicos segundo também em novembro, o que vai dar uma condição de a cidade de Imperatriz se preparar adequadamente para uma situação que possa se agravar no futuro, né? E não só a Imperatriz, mas todos os usuários ajusantes, né? Então, se você pudesse comentar sobre isso, é isso que eu queria. É uma informação bastante relevante. A gente nota que a postergação dessa decisão por mais um mês garante a eventual agravamento da captação. É claro que, considerando que a usina opera a fio d'água, nós dependemos efetivamente das condições climáticas, do aumento de vazão, e esse monitoramento periódico feito pela ANA, pelo ONS e demais instituições permite uma rápida tomada de decisão, no sentido de corrigir eventuais cenários, o agravamento do cenário. A nossa leitura é que essa postergação por mais um mês, ela vai evitar o agravamento, agravamento principalmente dos usos de navegação a jusante da usina de Estreito. O reservatório, vocês estão acompanhando, ele tem se mantido num nível sem provocar danos ambientais, aquilo que nós já alertamos no início do mês de setembro, se eu não me engano, no momento em que se fez a proposição de também utilizar o reservatório de Serra de Estreito para contribuir para a manutenção dessa vazão. Então, há uma preocupação, inclusive já informada ao IBAMA, de que haverá possibilidade da formação de lagoas, aprisionamento de ictiofauna, e isso agravaria um cenário que hoje não está presente na nossa condição de operação, mas um cenário amontante da usina de Estreito que precisaria ser monitorado. Mas, ao que tudo indica, essa medida, postergando essa medida de manter a vazão de 744 por mais um mês, tranquiliza os consumidores a jusante, entretanto, a gente precisa estar mantendo um acompanhamento bastante crítico, né, sobre esse cenário. Ok, então, nesse sentido, Paulo, ONS, e nós, segundo o que nós olhamos na sua apresentação, pelos dados que nós temos, considerando uma série histórica, crítica, tudo mais, essa condição de novembro é possível. Certo, Paulo? ONS.
Certo, da manutenção, né, da condição atual. Certo, ok. Bom, então, como fato relevante dessa reunião, a extensão de setembro e outubro, também para novembro, da manutenção da vazão mínima no entorno de 750. As pessoas são muito precisas, 744. 750 é um número adequado para ser divulgado e ser comunicado, né? 750 metros cúbicos, que é o nível que está se praticando hoje, com garantia do abastecimento e das travessias, que também são importantes, né? Que existem ao longo do rio Tocantins, né? Bom, feito isso, alguém gostaria de comentar ainda sobre a situação do Araguaia-Tocantins, mas nesse âmbito mais conjuntural, para a gente passar para a parte 2 da nossa reunião, que são discussões de assuntos mais de natureza gerais. Alguém gostaria dessa parte 1 ou encerramos agora essa parte 1? Ok, então encerramos essa primeira parte. Como fato relevante, ficou então essa manutenção dos 750 metros por segundo, estendido para o mês de novembro, tá? Bom, então vamos para a parte 2. Na convocação para essa reunião, a Ana tinha colocado no ofício um ponto que ela julga sempre importante, a bacia ter e os órgãos gestores e todos mais terem planos de contingência para situações que possam agravar. Então, essa situação aconteceu na bacia do São Francisco, não foi no primeiro ano que houve necessidade de ter restrição de uso na bacia do São Francisco. A bacia do São Francisco começou em crise mais acentuada a partir do ano 2013, o ano 2013, 2014, 2015, 2016 passou com a possibilidade de atendimento a todos os usuários em condições adequadas para eles. Entretanto, chegado no ano de 2017, os reservatórios mostraram-se em condições também de esgotamento, o que levava a bacia a ter que enfrentar, por exemplo, volumes abaixo do nível zero operacional para o principal reservatório, que era Sobradinho. Então, medidas adicionais de utilização e gestão de recursos hídricos foram feitas na bacia. A vazão, naquele momento, era 700 metros cúbicos por segundo, foi reduzida gradativamente aos 550 metros cúbicos por segundo, e também, como medida complementar para a bacia de São Francisco, foi estabelecido o que nós chamamos lá do Dia do Rio, que era um dia por semana, os usuários, com exceção dos sistemas de abastecimento d'água para abastecimento de cidades e populações, eles paravam e, com isso, o rio conseguia ter uma recuperação de algo como 14% das demandas, né? O equivalente é mais ou menos isso. Isso se fez num momento que a bacia passava já num quarto, quinto ano de crise. Então, isso porque nós lá tínhamos reservatórios. Em outras bacias, em outros sistemas, como no caso do Javaés, que foi mostrado aqui, existem já regras que indicam que toda vez que o nível baixa, restrição de uvos são realizadas e irrigantes param de irrigar já no Javaés, aí na bacia lá do Araguaia, Arthur. Então, o que é que significa isso? Significa que não é que vamos ter que implementar essas medidas no curto prazo, mas é preciso que se pense, tá certo? E principalmente aí com a participação dos órgãos gestores estaduais, porque esse problema acontece em grande maioria nas regiões que não têm reservatórios de compensação, que a falta de chuva leva a uma queda de vazão e um desabastecimento. Então, é nesse sentido que a ANA tem colocado essa questão de termos uma discussão iniciada sobre eventuais medidas adicionais que possam ser necessárias caso o atual período chuvoso 2017-2018 também não se mostre adequado, já que uma parte importante da vazão dos 750 metros cúbicos por segundo, por exemplo, que chega em Imperatriz, cerca de 300, 320 vem de Serra da Mesa, que já está com 5% de
capacidade, vai chegar em 5% de capacidade de armazenamento. Então, medidas acionais têm que ficar guardadas e suficientemente discutidas para poderem ser implementadas quando necessário. É nesse sentido que a Ana colocou esse assunto, que ela julga importante para garantia futura do abastecimento, principalmente para as comunidades urbanas e população que vive ao longo dos rios. Então, é nesse sentido que eu vou passar, então, uma rodada para saber se em cada estado, nos rios de domínio do estado, tem algum tipo, por exemplo, na Bacia de São Francisco, o Dia do Rio foi implementado na calha federal, mas o estado de Minas Gerais tinha outras regras de restrição de uso diferenciadas. E prevalece, claro, nos rios de domínio estadual, as regras do órgão gestor estadual. Mas é importante que tenha-se algum tipo de ação nesse sentido. Então, eu vou passar a considerações dos órgãos gestores, que isso é uma coisa muito ligada aos órgãos gestores, para comentar e como cada um está vendo no seu estado essa necessidade futura de medidas complementares, tá? Então, eu vou começar por Goiás. Goiás, vocês em algum momento já estão pensando como consideração futura, caso a crise se agrave, de ter alguma medida complementar, principalmente nos seus corpos d'água do seu domínio? Bom dia, Fernando Morato, gerente substituto de outorga. Na verdade, esse cenário ele tem se apresentado bastante crítico, né? Então, realmente, a gente já tem pensado em possíveis medidas de restrição nesses corpos hídricos estaduais. Aqui na Bacia do Meia Ponte, onde a gente tem um manancial de abastecimento público da cidade de Goiânia e de boa parte da região metropolitana, nós já tivemos que implementar uma medida de restrição, né, onde tivemos a redução de 50% nas vazões de todos os outorgados a montante da captação da companhia de abastecimento e também a suspensão de renovações e emissões de outorga também em todo esse perímetro. E provavelmente, né, a gente talvez vai implementar alguns estudos nos próximos meses para, caso haja necessidade em outras bacias, a gente também implementar medidas restritivas, né, no intuito de garantir realmente esse abastecimento, né? Porque a gente outorgar, manter essas outorgas sem a garantia de que o usuário realmente terá direito ao acesso ao recurso hídrico é uma preocupação grande nossa, né? E com esse cenário ele se apresentando talvez cada vez pior, a gente tem sim essa preocupação e já estamos pensando sim nessa situação de implementar medidas restritivas de forma mais severa. Ok. Então, fica aí vocês com essa possibilidade de contar com o apoio da agência na discussão de medidas complementares. Nós temos tratado com vocês aqui a questão, inclusive, que tem referência ao abastecimento da própria Brasília, né, que temos regras comuns que estão sendo implementadas aqui na região do Distrito Federal também, né? Então, a agência se coloca à disposição para discutir também e apoiar vocês na formulação dessas regras que possam vir a ser necessárias em alguns rios de domínio do estado de Goiás, tá? Tocantins, alguma consideração sobre esse assunto? Aí eu posso fazer uma pergunta? Sim, por favor. Goiás, ok. Com relação a Goiás, a Ana tem alguma previsão ou já está realizando algum corte, alguma previsão de reavaliação das outorgas nos rios federais em Goiás? Está intensificando a fiscalização, enfim, em complemento ao que poderia ser feito aos estaduais, né? Sim, a agência, ela atua complementarmente a essas posições e um dos cantos que tivemos de uma participação ativa, se você se recorda,
foi na resolução conjunta que tivemos com o Distrito Federal e Goiás. E estamos também em condições de discutir individualmente com vocês alguns problemas que sejam identificados, né? Então, que venham a ter comprometimento principalmente da questão do abastecimento. Por isso que eu perguntei se vocês tinham levantamentos de cidades do estado de Goiás que estavam apresentando algum tipo de dificuldade de abastecimento, que com a identificação dessas cidades, e aí nós vamos atuar no sentido de termos regras que sejam ou de domínio do Estado ou de domínio da União ou dos dois para equalização delas, né? Então, o nosso setor de fiscalização e de regularização está à disposição de vocês para uma troca de experiências nos demais rios de domínio do Estado, da ANA ou conjunto no Estado de Goiás, tá? Então, é importante isso. E com relação ao possível vazão de entrega, que tem a questão do reservatório de Serra da Mesa também, né, que eu acho que a gente poderia fazer alguns estudos com relação a isso, né, porque pelo que eu estou vendo em termos de dados aí, das simulações, tudo bem que está tudo ligado à questão de precipitação baixa, etc. e tal. Será que a ANA e o Estado de Goiás também não poderiam realizar algum estudo com relação a uma vazão de entrega para o reservatório de Serra da Mesa? Até porque isso também é de interesse do Estado, a questão do reservatório, a questão de turismo, etc. e tal, né? Existe no reservatório de Serra da Mesa uma vazão mínima que vem da ANA e do IBAMA, que é no entorno de 300 metros cúbicos segundo de garantia de Serra da Mesa. O que nós vamos ter que discutir, conjuntamente com esses órgãos, com o IBAMA principalmente e com vocês, é que no período chuvoso, quando os afluentes do rio Tocantins estiverem escoando, que o reservatório de Serra da Mesa possa ficar resguardado, soltando menos água para ele encher mais rápido. Então, no passado, só para você saber, em algum momento nós chegamos a praticar em situações também de crise, vazões da ordem de 60 metros cúbicos segundo, de tal maneira que o reservatório de Serra da Mesa conseguisse encher mais rapidamente. Isso só é possível numa sequência quando as chuvas acontecem, quando os afluentes começam a suprir a calha principal do Tocantins com água suficiente para poder restringir a água de Serra da Mesa. Então, esse é um ponto importante que nós vamos ter que discutir em conjunto, tá? Então, agora, quanto à questão de condições de entrega, isso tudo mais, essa é uma coisa mais estruturada que tem que ser visto dentro da questão das outorgas em si. Mas, para essa crise, o que nós estamos discutindo é essa questão de, no período úmido, no período chuvoso, restringir a liberação de Serra da Mesa em função dessa água que os afluentes colocam na calha, tá? Mas condição de entrega sempre é possível discutir, sim. A Defesa Civil gostaria de comentar. Orientando o Estado de Goiás, aí, conforme a gente já fez com os outros estados, né? A Lei 13.240 e o Decreto 7257 traz lá, no artigo 2º, inciso 7º, algumas condições da qual o Estado pode, né, através de decretação de desastre nessas cidades que estão sem abastecimento, solicitar, né, uma ajuda federal, né, através da Defesa Civil Nacional. Então, se depois for o caso, a gente encaminha nessas orientações aí para os colegas de Goiás. Ok. Bom, Tocantins, se pudesse comentar sobre a necessidade de ter algum estudo adicional ou condições adicionais com relação a alguns abastecimentos que estejam enfrentando dificuldade ou podem enfrentar dificuldade, que precisam, então, de medidas adicionais que possam ser implementadas pelos órgãos gestores. É possível se comentar agora? Tocantins? Você está ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo?
Sim, pode. Você entendeu a questão, né? Que foi o que comentou, o Goiás comentou da necessidade ou já ter tomado medidas ou está tomando ou pensando medidas para o futuro, caso a situação se agrave. Entendi. A exemplo do que foi falado aí do Rio Javaés, que a ANA faz aquele sistema de monitoramento, com escala inclusive de corte da fase de outorga, o Tocantins também está fazendo um sistema desse, com apoio da Universidade Federal do Tocantins e os produtores rurais, onde, através de uma resolução do nosso órgão gestor, obrigou todos os usuários de águas e grandes irrigantes da bacia do Rio Formoso a instalar um hidrômetro. Então, a partir daí, por telemetria, ele vai passar a realidade do que está captando de água a cada irrigante desse, né? E nós fazendo o monitoramento, a SEMAR fazendo o monitoramento da disponibilidade de água, e tendo essa captação via telemetria também pelos irrigantes, que foi obrigado a instalar os hidrômetros. Inclusive, o prazo limite agora é 30 de novembro. Para cada irrigante instalar o seu hidrômetro na sua bomba de captação de água para irrigação. E a SEMAR fazendo esse monitoramento da quantidade de água no rio, disponibilidade de água no rio. E com a disponibilidade de água, a captação de água de cada irrigante desse, nós estamos fazendo um sistema que nós chamamos de sistema de gestão de alto nível, né? Que está sendo feito pela equipe técnica da Universidade Federal do Tocantins. Uma parte financiada com recursos produtores rurais, como eu já disse, que é a instalação dos hidrômetros, e outra parte financiada com recurso do Estado, que é para fazer esse balanço hídrico, realmente para ver o que tem de disponibilidade de água na bacia e o que cada um está utilizando. E a partir daí fazer um ajuste nas outorgas do pessoal, inclusive uma revisão de outorgas de todo o pessoal que já foi outorgado na bacia, para que não aconteça esse colapso que aconteceu esse ano com a suspensão das outorgas de 30 de agosto a 30 de novembro. Então, a partir de 30 de novembro, se qualquer irrigante não tiver instalado ainda o seu hidrômetro, pelo menos não tiver adquirido o hidrômetro para instalar, a outorga dele não será, ele será mantida a suspensão da outorga, que já está suspensa aí desde 30 de agosto, né? Então, não será liberada a outorga para esse irrigante. Então, com isso, a gente acredita que é um sistema que vai entrar em teste para toda a bacia do Formoso, do Rio Formoso, que é um grande irrigante. Nós temos lá praticamente 60, 70 mil hectares irrigados naquela região. E esse sistema ele será realmente extrapolado para as outras bacias do estado. É um sistema teste, nós estamos testando agora. É no mesmo ordem daquele que o rapaz falou aí da ANA, que é feito na bacia do Rio Javaés. Então, um sistema muito bom, com uma perfeição muito boa, uma equipe técnica muito eficiente e com acompanhamento aí do Estado, do órgão gestor e do pessoal da Universidade Federal do Tocantins. Então, era isso que eu tinha que acrescentar. Nós já estamos fazendo nosso dever de casa, assim. Já com bastante antecedência, já desde de julho, começamos isso em junho, julho, já começamos a implementar esse sistema. É um pouco demorado, porque depende realmente da aquisição dos hidrômetros pelos irrigantes. Ok, e a ANA se coloca à disposição para apoiar vocês na parte conceitual do problema, como nós fizemos no Javaés, tudo mais, trocar informação com vocês e com a universidade. Então, fique à vontade de provocar a ANA, caso ache que é pertinente uma troca de experiência sobre esses assuntos, tá? Bom, Maranhão tem alguma consideração a fazer em relação a algum tipo de necessidade de estudos adicionais ou de medidas que possam ficar necessárias nos próximos meses? Meu nome é Rebeca, eu trabalho na Superintendência de Recursos Hídricos do Estado. No momento, a gente está fazendo um recadastramento das outorgas na bacia do Tocantins. Não estamos emitindo novas, mas estamos fiscalizando as que estão vigentes ainda. Se você falasse mais perto do microfone, talvez mudando a posição que você está falando, para ficar mais próximo, ficaria melhor, que nós não estamos conseguindo lhe ouvir direito. Então, repetindo, hoje nós lá no Recursos Hídricos do Estado, a gente está fazendo recadastramento dos usuários que estão vigentes dentro da outorga, dentro da bacia do Tocantins. Além disso, a gente está fiscalizando os principais usuários dentro da bacia e não estão permitindo novas outorgas no momento, dentro dessa bacia. E foi feita também uma intensificação na fiscalização. Intensificou a fiscalização e estão fazendo uma varredura no rio todinho para pegar casos de retirada que estão ilegais. Ok. E trabalhando num plano um plano mais para frente, né? Um plano de longo alcance. Para a gente de novo, terminar essas extinções.
como eu falei para os outros estados anteriores, a ANA se coloca à disposição para troca de experiência sobre essas medidas que possam ser implementadas, haja vista que a agência tem vivido essa situação no Brasil como um todo e tem ajudado os estados no seu planejamento nesse momento de crise que ora passamos, né? Então, fica à vontade também de provocar a ANA no sentido de ter esse apoio da agência, tá? Pará, se quiser agora comentar agora a questão sobre essas medidas adicionais de planejamento de restrição e usos. Alô, bom dia. Aqui quem fala é Márcia Nascimento, eu estou como coordenadora de regulação aqui da Diretoria de Recursos Hídricos, né? A observação que a gente tem a fazer, né, o comentário, é sobre que está em fase de implantação, de desenvolvimento, na verdade, o sistema de recursos hídricos, e através desse sistema a gente vai poder ter a regionalização de vazão, e com isso a gente vai poder fazer um estudo melhor, né, e tomar as medidas cabíveis, né, em relação a isso, que ainda a gente ainda não está trabalhando com isso. É isso. Ok, só como sugestão, alguns estados que começaram a implementar agora essas ações, eles começaram identificando junto aos sistemas de abastecimento d'água principalmente e grandes projetos de irrigação, aqueles que apresentavam problemas, no sentido de direcionar a sua atuação, num primeiro momento, aqueles sistemas e aqueles rios que estavam em situação mais crítica, né? Então, para priorizar no sentido de ter uma posição que talvez precise ser tomada em alguns cantos agora, outros no futuro muito longe, outros em médio prazo. Então, é simplesmente hierarquizando em função da gravidade por que passa todos os sistemas. Então, o contato com a companhia de saneamento e mesmo algumas prefeituras que operam diretamente sistemas de abastecimento é importante, tá? No sentido de levar vocês a priorizar alguns sistemas e que já que, por exemplo, o Pará é um estado muito grande e dificilmente você teria condição de atacar todos os problemas de uma única vez, né? Então, bom dia. O conselho é mais nessa linha. Bom dia, aqui é Sheila Brasil, da SEMAS Pará, complementando aqui o que a Márcia Nascimento falou. Com relação a isso, o que a gente faz hoje? Considerando que a nossa outorga, a emissão das outorgas, ela iniciou em 2008, né? E o prazo de vigência dessas outorgas, elas eram de 4 anos. Então, em 2012, começou a ter algumas renovações dessas outorgas. Mas nós não tínhamos ainda esses problemas. E as outorgas emitidas em 2012 tiveram seus vencimentos agora em 2016, no caso, do ano passado. E dentre essas outorgas emitidas, nós já estamos, sim, realizando para alguns empreendimentos, concessionárias, prefeituras, que tem a outorga, que já tem esse título, fazendo a revisão dela juntamente com a nossa gerência de sistemas de informação, onde está toda a nossa base. O que a gente faz? A gente identifica ali e faz uma reavaliação das vazões já outorgadas, se realmente ele necessita daquela vazão, se essa vazão ela pode ser diminuída, porque o que acontece muito aqui, eles pedirem aumento de vazão. Então, a gente, no momento, não necessariamente no término da vigência, mas no meio do título, da gente rever em algumas situações essas vazões já outorgadas, tá? Então, a gente está trabalhando juntamente com a nossa gerência aqui de sistema de informação. Obrigado. Eu abro agora a participação dos demais, se vê algum sistema que precise de algum tipo de complementação. Se alguém gostaria de comentar sobre esses assuntos que foram discutidos agora, que é planos de contingência, situações que possam vir a se agravar, e se alguém identifica já alguma região ou algum local que merecesse de uma atenção por nossa parte agora. Alguém tem alguma sugestão, alguma coisa nessa parte de planos de emergência e contingência? Ok. Bom, então a agência vai continuar monitorando a situação
Tocantins e dos rios do seu domínio, né, como o Javaés e outros, para instituição de medidas adicionais quando necessário. Eu vou abrir para 5 minutos para o pessoal da SEMAR comentar aquele assunto que ele coloca sobre a questão da transposição. Então, eu não vou abrir a reunião para discutir esse assunto. Esse assunto não é objeto da nossa reunião. Mas vou dar oportunidade a você expor uma plateia seletiva aqui, seleta, o pensamento que você começou. Mas não vou abrir a discussão, esse assunto não está na pauta aqui, mas em respeito a você, eu vou dar os seus 5 minutos de você colocar a sua posição sobre questões outras ligadas à gestão de bacias hidrográficas. Por favor. Obrigado. Eu agradeço, Joaquim, pela oportunidade. Apesar a gente sabe que a reunião é muito dirigida, né? Mas é uma preocupação nossa. Nós sabemos que estamos todo mundo reunindo aqui, os grandes usuários da bacia Tocantins-Araguaia. Nós estamos tendo esse déficit realmente hídrico já acumulado no segundo ano, possivelmente encaminhando para o terceiro ano de déficit em toda a bacia. E a gente vê, andando aí, quer dizer, a passos largos no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, já a aprovação daquela medida de transposição da bacia do Tocantins para a bacia do São Francisco. Aí eu queria dirigir aí uma pergunta diretamente para a Agência Nacional de Águas. Queria saber se tem alguém da equipe técnica da ANA que já foi solicitada a fazer uma apresentação sobre isso, se já ouviu essa explanação dessas comissões que foram criadas aí no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, a respeito dessa transposição, porque até agora, quer dizer, a gente aqui da bacia do Tocantins-Araguaia não recebemos nada, nenhum convite, nem nada para participar de um debate desse, e ele está sendo já muito acirrado, inclusive na região Nordeste, todo mundo dizendo que a salvação do Rio São Francisco hoje é a transposição do Tocantins para o São Francisco. A gente sabe que não é por aí. Se hoje nós estamos tendo esse problema já se agravando e praticamente entrando no terceiro ano, como eu já disse, com a possibilidade de entrar no terceiro ano, como é que nós temos essa condição de salvar o Rio São Francisco na situação dessa? Então, isso eu acho que nós temos que repensar e agir tanto a ANA como o Conselho Nacional de Recursos Hídricos com uma posição firme de que a solução não seria por aí, não seria essa, que essa transposição a gente acha que é realmente um absurdo e não resolveria o problema do São Francisco, e sim uma revitalização da bacia do São Francisco. Nós sabemos que até a nascente do São Francisco, ano passado, ela secou. E se nós continuarmos com esse pensamento, aqui um dia nascente também do nosso rio Tocantins estará secando, né? Era isso que eu queria colocar e deixar um alerta para todos aí os grandes usuários de água dessa bacia que estão reunidos nessa reunião aqui hoje, a 4ª reunião, para a gente fazer realmente tomar uma medida, uma ação e tem que ser ouvidos aí o Conselho Nacional, a ANA, ou se já está sendo ouvido, a gente queria compartilhar o que está sendo discutido aí, a parte técnica dessa transposição. Obrigado, era isso que eu queria acrescentar. Ok, o recado foi dado, eu acho que serviu de alerta para os demais órgãos gestores, usuários, sobre ficarem atentos a essa questão. A agência, quando for solicitada a se posicionar, ela tem os instrumentos próprios de posicionamento. Então, a exemplo do que foi feito na transposição do São Francisco, para a agência se posicionar, ela precisa ser acionada. Então, a agência acionada nos canais próprios, que é pedido de outorga preventiva, todo um caminho de legal que tem que percorrer, a agência vai analisar adequadamente e no momento oportuno. Então, não posso falar em tese, não posso dizer a minha posição pessoal sobre o assunto, mas a agência, no momento que for acionada, ela vai se manifestar sobre esse assunto. Eu participei, por exemplo, da reunião a semana passada no Comitê do São Francisco, que externei a situação porque passava a bacia do Tocantins também, no sentido de mostrar que essa crise, quando acontece, ela tem uma similaridade em toda aquela região central onde são os afluentes. Então, esse tipo de consideração a agência tem acompanhado e tem alertado para as autoridades e para todo mundo o que seria uma crise sistêmica como é hoje, que está passando o centro-oeste do Brasil e uma parte do sudeste, tá? Bom, mas fica o registro e as pessoas e os gestores fiquem
ficam conscientes dessa discussão que você está colocando, que tem pertinência. Mas não nesse grupo agora aqui, que nós estamos olhando aqui os próximos 2, essa travessia desse período crítico. Mas você pode capitanear discussões mais amplas com os seus colegas dos órgãos gestores e comitê de bacia e tudo mais que existe na bacia do Tocantins, tá? Eu só não queria trazer essa discussão para cá, porque senão aí nós só vamos discutir isso e todas as outras coisas vão perder a relevância, como foi no caso do São Francisco, né? Então, fica o registro, ok? Alguém tem algum assunto mais também de natureza geral que gostaria de comentar nesse momento? Se nos desse mais uma oportunidade aqui, nós temos aqui o presidente do comitê de bacia lá do Lotricó, da região norte, gostaria de falar, né? Ok. Por favor, se aproxime só para a gente ouvir um pouco melhor. Bom, meu nome é Mário Roberto, de bacia do Lotricó. A minha preocupação, que eu queria passar para os companheiros do grupo, é que na reunião passada a gente explanou um pouco a respeito do que está ocorrendo na região do Araguaia, abaixo Araguaína, na região de Xambioá, né, que já está virando matéria nacional. Realmente é uma preocupação que eu creio que não é só do município, não é só do Tocantins, porque já também o Araguaia já vai desloca para outros estados também. Então a pergunta que eu queria fazer para o pessoal de Marabá e do Bico, do Papagaio, que também é abastecido pelo Araguaia, é saber se foi só em Xambioá que ocorreu desses 15 dias que passamos, esse agravamento ainda mais, ou na região também de Marabá e de Araguatins para baixo lá, se também aconteceu esse problema. E se teve alguma mudança no critério adotado por esses estados, né? A questão do recebimento do Rio Araguaia, que é em capta do Araguaia, certo? Porque a nossa preocupação lá na região de Xambioá é enorme, porque é divisa de estado também com o Pará, e tanto Xambioá como o Pará, Tocantins como o Pará, que é naquela região, está tendo uma certa preocupação ainda mais, porque a economia do município caiu por conta da fábrica de cimento no município, o transporte de caminhões do Tocantins ao Pará teve uma queda muito grande, porque a balsa que transporta os caminhões diminuiu o fluxo, porque já tá encalhando, né? O rio secou ainda mais, certo? Já está preocupante. Então, para nós, já está uma preocupação que eu queria levar para o grupo para poder ver se alguém tem alguma sugestão para a gente poder dar andamento já ir por cima, né? Pelo nosso grupo aqui dessa discussão. Porque para nós não tem mais solução lá. A nossa solução que a gente tinha era que começasse a chover e não teve por enquanto essa precipitação de chuva para nossa região. Então, aí estamos sabendo já que vai estender um pouco mais e eu tenho certeza que a situação vai agravar ainda mais. E só passar isso para vocês. Obrigado. Obrigado. Só para registro, só para a gente entender um pouco em relação ao que foi colocado aqui, existem 2 tipos de atuação. Uma em bacias que tem reservatório, como é o caso do rio principal, da calha principal do Tocantins, que tem uma série de reservatórios que permite algum tipo de manobra, pegando água do período chuvosos e transferindo para o período seco, pegando água dos anos chuvosos e transferindo para o período seco. É por isso que nós estamos, de alguma maneira, tendo condição de garantir os 750 metros cúbicos por segundo na região de Estreito Imperatriz. Por quê? Porque os reservatórios estão deplecionando e garantindo essa vazão. A vazão natural que estaria chegando hoje, que é o caso, se não houvesse reservatório, se não tivesse ninguém tirando água, não passava de 500 metros cúbicos por segundo. Ou seja, com certeza o sistema de abastecimento da água de Imperatriz já teria entrado numa situação de restrição. Então, o Araguaia, ele não tem reservatórios, ele fica na dependência das chuvas e das condições naturais. Isso leva a Marabá a enfrentar problemas. Por quê? Por que Marabá teve que fazer o flutuante? É porque mesmo o Tocantins, a calha principal, mantendo o nível de vazão constante de 750, dia a dia a água do Araguaia
vem baixando, ainda está atingindo os níveis recordes históricos. Isso faz com que Marabá precisasse instalar esses flutuantes. Então, o que você fala em Xambioá, esse tipo de coisa, aconteceu também em Marabá, em função da queda do nível do Araguaia, porque o rio Tocantins, propriamente dito, da calha principal, ele está mantido constante, mas como ele tem um afluente muito forte, que é o Araguaia, que está caindo dia a dia a sua vazão, levou a Marabá a ter esse problema. Então, essa pergunta que você fez, se outras cidades, se outras regiões estão sofrendo com isso, eu já respondo para você que Marabá teve que fazer um flutuante para evitar o desabastecimento da cidade, né? Se o Pará quisesse comentar mais adicionalmente, estaria à disposição para, nesse momento, falar um pouco sobre isso. Pará. Oi, se vocês quiserem comentar. Pois infelizmente o nosso representante da COSAMPA, né, que daria mais detalhes sobre a questão da captação de Marabá, ele não está mais aqui, mas foi basicamente que o Joaquim relatou sobre foi detectado a redução de nível e vazão, né, e logo se tomou a iniciativa de montar a estrutura dos flutuantes, né? Solução bem emergencial mesmo. Ok, então um pouco reforçando o que o amigo de Xambioá, daquela região do Araguaia propriamente, tem dito. E o que eu posso colocar para vocês é que a avaliação que a agência tem do rio Araguaia é que o rio Araguaia, nesse momento, está passando sobre a sua pior estiagem de toda a série histórica. Então, essa é uma realidade também para o Araguaia. Está acontecendo no Araguaia, está acontecendo no Tocantins, propriamente dita, a calha principal, está acontecendo no São Francisco, está acontecendo em vários rios brasileiros que tem regionalmente importância, essa condição de estar enfrentando o pior do período histórico, tá? Então, como foi mostrado pela meteorologia, existe uma tendência do período da transição do período chuvoso retardar um pouco, e isso faz com que a situação de deplecionamento desse rio ou de queda do nível do rio ainda não reverteu, ou seja, ainda não houve a inflexão de começar com as chuvas os rios se recuperarem. Ainda vamos enfrentar dias de dificuldade adicionais, tá? Bom, alguém mais gostaria de comentar alguma coisa de assuntos gerais ou vamos partir para o encerramento da nossa reunião? Bom, então, nessa lógica, nossa reunião próxima está prevista 24, tá certo? A data, vamos manter essa frequência quinzenal, já que tomamos essa decisão de garantir pelo menos também ao mês de novembro a vazão de 750 metros cúbicos segundo em Imperatriz e manter essa discussão de Serra da Mesa, e vamos ter que deliberar assim mais na frente, e eu acredito nas próximas reuniões, sobre essa possibilidade de redução da liberação de água de Serra da Mesa quando acontecer as primeiras chuvas, no sentido de poupar o reservatório de Serra da Mesa e ele recuperar mais rápido, tá? Então, essa é uma pauta de sempre que vai ser nas nossas reuniões, a redução da vazão de Serra da Mesa para possibilitar o reenchimento e garantia futura dele poder contribuir com o restante da bacia no seu período seco. Então, queria agradecer a todos que estão por videoconferência e os que estão aqui nessa sala, e dar por encerrado mais essa reunião e convidar a todos para daqui a 15 dias, no dia 24, uma nova reunião. Muito obrigado.